Olá pessoal, meu nome é Eric Lobão e eu estou aqui para falar de liderança, item proposto pela Evo, aliás com muita propriedade. Eu acho que é um tema vasto e eu queria fugir um pouquinho do conceitual de liderança, do conceitual das faculdades de administração, etc. Vamos falar de liderança autocrática, democrática e situacional. E eu queria colocar aqui a minha experiência em prática e falar de premissas que eu acho que são básicas e fundamentais para qualquer líder. Eu já liderei desde um setor apenas, por exemplo, a coordenação técnica, até vários setores nas academias que eu já tive e ainda possuo. E líderes, o que é isso? Quando você está à frente de uma gestão de rede, ou seja, você está gerindo várias academias, você está gerindo outros líderes, você está liderando outros líderes. Então, nessa seara aí, eu já iniciei uma rede com uma academia que eu formatei e botei para rodar e entreguei essa rede com 40 academias, ou seja, eu estava gerindo 40 líderes. Hoje eu estou à frente de duas outras redes, uma com 47 unidades, a outra vai entrar no mercado já com 6 unidades. Então, desde da liderança de apenas um setor até liderar líderes, eu tenho alguma experiência para passar. E, de novo, eu vou fugir do conceito administrativo e do conceito normal e convencional para passar parte da minha experiência e dizer alguns itens que eu considero fundamentais, né? O primeiro deles que eu queria colocar aqui é organização. Para qualquer empresa, seja ela com 2 funcionários ou seja ela com 50 funcionários, como as grandes academias, você precisa ter muito bem estabelecidos todos os processos internos e procedimentos da sua academia ou da sua empresa. Então, em primeiro lugar, você como líder precisa criar ou replicar processos que vão se transformar em manuais, as atribuições de cada setor, as funções de cada setor, e você, antes de todos, precisa seguir exatamente esses processos que você criou. Então, como o nosso foco é academia, eu vou dar um exemplo prático e também a minha vivência com academia. Você precisa criar as atribuições, as funções de cada setor e colocar em manuais. Ou você cria um regimento interno para os setores específicos, ou você cria um manual completo, onde você vai citar todos os setores da academia. Mas é importante que você crie e seja desprovido do que eu vou chamar, do que eu chamo nas minhas consultorias, de vaidade da criação. Então você criou algo que você acha que é imutável e na verdade não é. Não é. Os seus funcionários, os seus colaboradores, aqueles que estão na sua linha de frente, muitas vezes têm opiniões que podem melhorar processos que você criou. Então, sim, você precisa manualizar tudo, você precisa criar procedimentos, mas você não pode engessá-los. Você precisa ouvir seu time e fazer as mudanças necessárias com bom senso, sem ter aquela vaidade de não, eu criei, ninguém vai mexer nisso. Tá certo? Então, em primeiro lugar, é essa criação da sua organização. Então, é fazer o seu planejamento anual, o seu planejamento de reunião. Então, se você definiu que a sua periodicidade de reunião com os seus líderes, ou seja, o seu líder de vendas, a sua gerente de vendas, o seu líder, que é o seu coordenador técnico, é semanal, cumpra com essa norma. Você mesmo a criou. Então, toda semana você tem que se reunir com eles. Você criou que é quinzenal, você vai fazer isso. Você criou que trimestralmente você vai fazer uma reunião com todo o seu time da academia. Cumpra isso. Tá certo? Então, a organização, a meu ver, vai te dar a base para você ser um bom líder, porque você vai cobrar processos que existem. A pior coisa que existe e que é muito recorrente quando eu chego para fazer consultoria em uma academia é a queixa de um setor ou de uma função cuja descrição das atribuições não existe. Então, o meu coordenador é péssimo. Por que meu coordenador é péssimo? O que ele não faz que deveria fazer? Se não está escrito, se você nunca disse, se você nunca treinou, como é que você está reclamando dele? Então, isso para mim
condição precípua para você iniciar uma gestão e uma liderança. Depois, vou falar de feedback. Então, o feedback é algo que você precisa praticar com frequência. Todo colaborador, todo componente do seu time, todo funcionário, chame como você quiser, ele quer ser orientado. A única coisa que eu queria fazer uma mudança em relação ao que é colocado na maior parte da literatura aí, é de chamar feedback negativo ou ruim e feedback positivo. Eu acho que feedback negativo não existe. O feedback é de melhoria. Então existem os feedbacks positivos que devem ser acentuados. Todo esforço que é bem feito, tudo que é em prol da sua empresa, toda decisão, toda atitude deve ser elogiada. E tem aquela máxima: elogie em público, ou seja, ofereça o reconhecimento ao que foi feito em público e repreenda em privado, né? Então, existe o foro, o lugar correto para você fazer esse feedback que eu vou chamar de melhoria. Para mim não existe feedback negativo, existe feedback de melhoria. Se algo foi feito que não condiz com a atitude que você estava pretendendo ou com o objetivo que você estava pretendendo, o feedback que você vai oferecer ali não é ruim, é um feedback de melhoria. E pense no que você vai falar. Se algo aconteceu e você precisa intervir para fazer qualquer comentário, faça-o de maneira pensada, mas já oferecendo o que está escrito que deveria ser feito, uma solução para o que aconteceu. Então, aconteceu algo que você precisa reverter, já venha com essa solução quando for dar o seu feedback de melhoria. Então, repetindo, na minha opinião, existe o feedback positivo, que deve ser ressaltado, e existe o feedback de melhoria, que deve ser pensado, e você já deve chegar com a solução. O funcionário que merece um feedback negativo, merece um esporro, não deve ficar na sua empresa. Se ele tem capacidade de melhorar e você acha e tem certeza, acha ou tem certeza que ele pode melhorar, chegue com um feedback de melhoria. Mas essa deve ser uma prática constante de todos os líderes. Dar os feedbacks positivos para que você estimule aqueles que estão no caminho, ou no caminho correto, ou estão superando as expectativas daquele caminho que você traçou, e os feedbacks de melhoria para aqueles que saem do caminho, não continuem se desviando, tá certo? Então você tem que ser um líder presente e esse feedback tem que ser constante. Eu vou chamar isso do poder do feedback. O poder do feedback é imenso. E eu vou ampliar esse conceito para o poder da comunicação. A pior coisa que existe é você ser o líder com características de poxa, nunca consigo falar com você. O líder, na verdade, é aquele que institui os processos, acompanha e está de frente para motivar e conduzir o seu time. Se você sequer ouve o seu time, se você sequer está disponível para ele, você não vai de maneira alguma, conseguir conduzir o seu time. E essa comunicação, ela se dá em todos os momentos dentro da sua academia. Seja de maneira informal, por exemplo, você adotou um novo aromatizante para o banheiro. Os clientes não gostaram. Muitos clientes não vão falar com você, ou vão falar com você somente quando você for na academia em horários diversos. Mas o primeiro cara que bateu na academia, que abriu sua academia às 6 horas da manhã, que foi o professor que ouviu isso, deve falar isso para você. Então, esse tipo de comunicação que vai gerar uma boa liderança no que tange aos processos e mudanças constantes que você faz na academia, essa comunicação pode ser informal, como eu acabei de dizer. Você passou no corredor, o professor te chamou e falou: olha, esse aromatizador que você botou no banheiro aí está péssimo, está todo mundo reclamando, vamos mudar. Ou pode ser uma comunicação de maneira formal. Então, eu vou convocar uma reunião com toda a minha equipe de coletivas para analisar a produtividade da minha grade horária de coletivas. Aí você vai fazer uma comunicação bilateral, deles para você e de você para eles, sobre a produtividade da sua grade de coletivas, porque você precisa melhorar, você está pagando sem ter clientes para treinar. Então, a comunicação, o poder da comunicação é altíssimo.
Você precisa estar o tempo todo se comunicando com a sua equipe e ser disponível para, tá bom? Mais um item de extrema importância. Desculpa. O outro é a liderança pelo exemplo, né? O lead by example. Você precisa realmente ser um exemplo para a sua equipe. Existem líderes que pregam algo e fazem outra coisa completamente diferente, que contratam um consultor para dar um treinamento sobre atendimento e atendem muito mal, tanto os clientes internos quanto os clientes externos ou fornecedores. Ou seja, sua equipe atende mal a sua equipe, ou não se comunica, ou realmente trata mal o termo de relacionamento. Então, o bom líder precisa se relacionar bem, porque esse relacionamento vai gerar um exemplo para a própria equipe. Vai fazer com que a sua equipe esteja empenhada em tratar bem o seu cliente, em tratar bem o seu colega, que é parte do seu time, e tratar bem os seus líderes, tá certo? Eu ia falar seus superiores, não, mas os seus líderes, que dependendo do seu modelo de gestão, vai ser vertical, não tem degraus. Então, é muito importante que você dê um exemplo em todos os aspectos. Se você agenda uma reunião em um horário, você deve ser aquele que chega no horário. Não adianta você cobrar pontualidade se você não é pontual. Olha, eu vou chegar à reunião, eu posso chegar atrasado porque o Eric sempre atrasa na reunião. Então, esse é um péssimo exemplo. E o exemplo está em evidência o tempo inteiro. Como você anda, como você se veste, como você se comporta, a maneira como você trata os seus funcionários, a maneira como você trata os clientes, seja na frente deles, ou seja, em oculto. Você fala, pô, aquele cliente é muito chato, etc. A maneira como você trata ou se comporta vai influenciar nos seus liderados. Então, tenham muito cuidado e atenção com tudo isso. Se você criou normas, siga-as. Se você quer pontualidade, seja pontual. Isso é de extrema importância. E mais do que isso, eu falei uma coisa em inglês, vou falar outra agora. Falei lead by example, que é lidere por exemplo, e plant the seed. Plante a semente da liderança. O tempo inteiro você está observando dentro da sua equipe quem pode assumir uma função de liderança. Não é isso? Existem testes psicológicos, né? Você bota um grupo sem dizer o que é e com um joguinho qualquer, e a partir daquele jogo você observa quem toma a liderança, quem tem características da liderança, na verdade. Dentro do seu time você tem algo melhor do que esse jogo aí, que é a convivência. Você consegue perceber no dia a dia aqueles funcionários, aqueles componentes do seu time que podem assumir uma liderança. Plante o tempo inteiro, acompanhe, que esse cara pode ser importante para você. É igual estagiário. Tem estagiário na sua equipe que você diz assim, pô, bicho, eu não tenho horário, mas eu preciso criar um horário para esse cara. Não tem como eu perder ele da equipe, não é verdade? Então, sobre líderes, a mesma coisa. É difícil você encontrar pessoas já com características de líder. É lógico que as características são treináveis. Você consegue melhorar alguém que já tem essas características. Mas se você encontrar alguém já com as características comportamentais para liderança, é muito mais fácil, correto? Coloquei aqui mais 2 itens. Para mim, é crucial. A gente está falando de crise. O Brasil inteiro está vivendo uma época muito difícil, isso é inegável. Então, na época de crise, nós líderes, vocês líderes, são a força motriz da sua equipe. Você não pode mostrar desânimo, na verdade você é aquele cara que inspira, que motiva. Os seus professores, a sua equipe, não são responsáveis pela motivação dos seus clientes. Você, como líder, é responsável pela motivação dos seus liderados. Se você demonstra desânimo, pavor, medo, todo o seu plano está perdido. Na época de crise é quando você tem que demonstrar realmente a sua maior força. É a mesma coisa de você entrar no avião. Você tem medo de avião. Aí você entra no avião, tem uma comissária de voo que está com medo, com cara de pavor.
o seu sentimento se potencializa. Se você está na academia, um ambiente que sempre teve, o seu professor de coletiva sempre teve 20 na aula dele, agora tem 10. Dentro da musculação a contagem sempre foi 100, agora está 70. Se você se mostra extremamente desmotivado por conta disso, não é o seu professor que vai se motivar. Então você precisa o tempo inteiro ser a força motriz do seu time. Isso não é fácil, não é, mas é extremamente importante. Foque nisso. Você é o guia, é você que determina as ações, a força das ações, a motivação para as ações. É claro que a motivação é algo intrínseco, mas você é um fator gerador dela, tá certo? E por último, que eu não quero me prolongar muito, para você ser um bom líder, você necessita o tempo inteiro fazer um intercâmbio de experiências de liderança. Quando você está imerso no operacional, que é o que acontece com a maior parte dos líderes, você está afogado no operacional. Você não enxerga soluções ou coisas simples, itens simples que podem ser melhorados dentro da sua empresa. Então, a sugestão é: promova encontros com outros líderes, vá a feiras. A feira é um excelente exemplo disso. Você vai na IRSA, por exemplo, você sai do seu negócio, você vai ouvir vários líderes, você vai ouvir várias ideias. De 100 ideias que você ouve, você já pensa que você consegue colocar em prática 10 na sua academia, ensaia 5 e coloca 2. Você tem 2 inovações por causa de uma feira que você foi. É de extrema importância isso. Quando você está imerso e afogado no operacional, você não enxerga seu negócio. É fato, é fato. Ou uma consultoria, contrato de consultoria. Quando você chama um consultor, que o cara olha o seu negócio de fora com imparcialidade, ele te passa uma impressão que você não consegue perceber lá de dentro. Então, de dentro que eu quero dizer afogada no seu operacional. Então, feiras, convenções, consultorias, fóruns, sejam eles virtuais ou presenciais, é muito importante que você participe de troca de experiências com outros líderes, tá bom? Bom, mais uma vez espero ter contribuído com esse projeto. Agradeço imensamente a Evo e parabenizo todos os líderes pelo que tem feito até hoje. Forte abraço.